estavam contratualizados. Portanto, nessa matéria, a resposta é que, de facto, não há prejuízo. Desculpe, só aqui. Ok. Relativamente às federações em geral, naturalmente que em 2011 e em 2012, tanto quanto podemos saber, vai haver alguma contenção de transferência de verbas do Estado e penso que aí sim poderá haver algum prejuízo, mas estamos todos a habituar-nos a fazermos o mesmo com menos. Isso acho que é algo que nós todos, não é só o desporto, acho que o país inteiro tem que se habituar a fazê-lo, de facto, a viver com menos meios e, portanto, não lhe posso dizer que os resultados dos Jogos de Londres irão ser prejudicados por essa razão. Não será, naturalmente, uma desculpa para isso. Relativamente aos patrocinadores, nós, de facto, tivemos algumas dificuldades. Relativamente há 4 anos atrás, os patrocinadores, mas isso tem a ver um pouco também com a forma como o desporto é encarado em Portugal. Eu costumo dizer que Portugal, o desporto em Portugal é uma ilha rodeada de todos os lados pelo futebol. E é de facto assim. E às vezes até é uma ilha que até por cima também, a própria atmosfera também é futebol. Então estamos completamente isolados. E durante os primeiros 3 anos da Olimpíada, praticamente as modalidades, os atletas chamados de esportes amadores, que cada vez são menos e muitos já não são, de facto são um pouco ignorados pela comunicação social e pela opinião pública. Se compreende, de certa forma, a comunicação social tem que ter preocupações com a tiragem. Mas isso, naturalmente, essa mediatização não se realizando, naturalmente que os sponsors veem que têm pouca rentabilização associando-se ao comitê ou associando-se às federações. À medida que os anos passam, quando estamos perto no ano olímpico, como é agora, naturalmente que os patrocinadores, a opinião pública, a comunicação social acorda para os Jogos Olímpicos. Estamos neste momento, toda a gente se preocupa com os Jogos Olímpicos, os resultados, etc. É bom. E, portanto, o que aconteceu nesta Olimpíada foi que em 2012 e no final de 2011 os patrocinadores apareceram. E nesse sentido eu posso dizer que o Comitê Olímpico tem hoje 18 patrocinadores diferentes, entre internacionais e portugueses. Nós tivemos uma pequena ajuda, devo dizer. Como é que foi desculpe interrompê-lo, essa estratégia de aproximação aos sponsors internacionais e nacionais? Foi planeada? Foi pensada? Sim, neste momento temos 2 empresas a trabalhar connosco nesta área. E, portanto, isto foi planeado. Só que há duas vertentes completamente diferentes. Por exemplo, neste momento, eu já sei quem são e já assinei os pré-contratos com todos os patrocinadores internacionais para os Jogos de 2016. Vejam bem como é que isto se faz lá fora. Portanto, neste momento, o Comitê Olímpico, temos contrato para 2016, todos os patrocinadores internacionais já têm pré-contratos com o Comitê Olímpico de Portugal e outros, naturalmente. Portanto, isto é feito com uma grande distância. Os patrocinadores nacionais, esses sim é que são normalmente influenciados pela proximidade. E essa abordagem é recente, ou seja, lembra-se que quando começou no seu cargo, se isso acontecia, com essa antecedência? Não acontecia. Acontecia menos, mas eu diria que isto tem 15 anos, mais ou menos. Há uma coisa que é muito importante, que eu aprendi, eu especialista, não sou especialista de marketing, os especialistas estão por aqui, eu sou um homem que estuda estas coisas e acompanha estas coisas e ando no terreno. Eu rapidamente apreendi no Comitê Olímpico, há 20 anos, eu preciso dizer, quando eu fui para o Comitê Olímpico, como presidente, o Comitê Olímpico vivia único e exclusivamente do Estado, a 100%. Recebia uma verba ínfima, 300 mil escudos, mas até nem sei em euros quanto é que isso dá. Dá aí uma quantia, deve ter aqui na carteira, provavelmente, essas notas. E hoje, de facto, conseguiu, ao longo destes anos, conseguiu, de certa forma, autonomizar-se, não completamente, nós recebemos à volta de 30%, 40% ainda do Estado. Mas conseguiu como? Porque encarou a sponsorização de uma forma diferente. Quando eu fui para o Comitê Olímpico como presidente, nós falávamos com as empresas como a pedir uma ajuda, quase uma esmola. Era por solidariedade entre o Comitê Olímpico e as empresas.
olha, a gente só o Comitê Olímpico não se importa de ajudar o Comitê e tal. E essas ajudas às vezes apareciam, mas eram ínfimas. E eu percebi rapidamente que isso não funcionava. É preciso dar algo em troca, é preciso retribuir. É preciso que as empresas, ao fim do ciclo olímpico, percebam que a retribuição foi superior aos investimentos feitos. E isso, naturalmente, acontece com os patrocinadores internacionais. E é por isso é que eles se mantêm. A Coca-Cola anda há 30, 40 anos por aí fora. As empresas que se mantêm no Comitê Internacional. E já disseram que vão continuar para 2016, como eu disse. E eu posso dizer aqui, publicamente, que todos os patrocinadores de Pequim estão atualmente no Comitê Olímpico. Isso significa que depois dos Jogos de Pequim, compreenderam que a rentabilização foi superior aos investimentos feitos. E isso é fundamental. Não, de facto, à ajuda, não à solidariedade, mas à parceria entre os serviços prestados. E o Comitê Olímpico é muito fiel a esse tipo de aspecto, e devo dizer, portanto, que nós só fazemos contratos de patrocínio com empresas grandes, credibilizadas, como o Comitê Olímpico, e só numa área. Se temos um banco, neste caso é o Milênio, passa a publicidade, isso é só um banco. Portanto, uma empresa por área e uma empresa credível. Porque nós, de certa forma, pretendemos que, por osmose, se passe a rentabilização. Isto é, se uma empresa é credível e é respeitada, naturalmente, que é patrocinadora do Comitê Olímpico, também é credível e respeitável. Se não for assim num dos lados, o sistema não funciona. E, felizmente, tem funcionado. Quantas marcas é que vão patrocinar o Comitê Olímpico em Londres? 18. 18 marcas. Altura para chamarmos aqui à nossa conversa o Eurico Nobre. Eurico, que vantagens pode ter uma marca a associar-se aos Jogos Olímpicos, para além de toda a leitura que certamente consegue a nível de mediatização e de espaço na imprensa? Por exemplo, que vantagens é que um patrocinador pode ter para estar a patrocinar o Comitê Olímpico de Portugal? Para além da enorme credibilidade, com certeza conseguirá logo à partida. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Tem que ser um tema sobre duas perspectivas. Uma perspectiva dos patrocinadores internacionais e nesta dimensão há aqui um custo de oportunidade de não estar. Não é por acaso que marcas, como o exemplo que dava da Coca-Cola, estão presentes regularmente nos grandes eventos mundiais, que é o grande palco, e uma grande marca como esta tem necessariamente que estar presente. Por um par de razões. Uma delas porque lhe garante visibilidade a uma escala global, a outra é que está a defender território, porque seguramente se não estiver, haverá um concorrente que queira estar. E, portanto, é esta visão de longo prazo, quando estamos a falar de grandes players que estão ano após ano em grandes eventos, os Jogos Olímpicos, o Mundial de Futebol, o Euro, por aí vai, a Liga dos Campeões, que são sítios agregadores, eventos agregadores, momentos agregadores de uma grande audiência. E, como tal, marcas com uma grande dimensão tiram daí imensas contrapartidas de visibilidade. Não é importante, não é de menos descurar também a importância do facto de estarem com isto a defender território. E, portanto, nesse sentido, a visão a mais curto prazo que se aplica, porque depois também há valores associados da própria marca a este tipo de eventos. Por outro lado, no que diz respeito a patrocinadores locais, a mesma lógica se aplicará, no entanto, e normalmente, outros valores lhes estão associados, nomeadamente o da Portugalidade, no caso específico de Portugal, ou de um compromisso para com o país, e, portanto, há uma maior proximidade que não existe. A mesma marca patrocinando o evento internacionalmente ou o comitê local tem um nível de proximidade completamente diferente. No entanto, hoje parece-me que a grande questão é que cada vez mais se debate, nós conhecemos o Estado da nação e percebe-se porque é que não se conseguem tomar decisões a tão largo prazo como se tomam, para ser uma visão mais global do planeta, mas a grande questão que se levanta é o que é que se faz com o patrocínio? E sobretudo neste mundo em que vivemos hoje, em que de repente eu consigo tirar um maior envolvimento, um maior retorno, não apenas pela exposição mediática,
normalmente metes o retorno do investimento também aquilo que é, como serão, tão bem quanto eu, o advertising equivalent value, ou seja, aquilo que é a minha visibilidade da minha marca nos mass media e aquilo que equivaleria se eu tivesse que pagar esse espaço. Uma medida que vale, mas continua a ser mais momento aceito em relação à avaliação da presença de uma marca num evento como este. Mas há mais além disso. E é interessante perceber como é que diferentes marcas tiram diferentes partidos de uma mesma presença. Primeiro, porque é um momento de muito ruído, ou seja, muitas marcas a comunicar num espaço de tempo relativamente reduzido, onde nem sempre a voz do mais forte, isto é, de quem investe mais, é aquele que oferece maior retorno. Dou-vos um exemplo de um caso que ganhou o Prémio à Eficácia Publicitário ano passado em Portugal, com a McDonald's. Não sei se lembram da campanha no Mundial Do Simão. do Big Mac para Portugal. É uma coisa meio... Agora com o Postiga, este ano. Mas a verdade é que a McDonald's foi o nono investidor, entre todos os investidores do Euro, do Mundial, da África do Sul, e foi aquele que, em termos de associação, maior retorno teve versus o investimento feito. Foi número 4. E o ponto aqui é, não basta apenas estar presente, não basta apenas ser o patrocinador, depende muito também da forma como se ativa. E há aquela velha máxima que vale, de o valor que eu tenho a ativar o meu patrocínio tem que ser mais ou menos equivalente ao valor do patrocínio em si, porque patrocinar por si só é uma presença passiva. E hoje vivemos num mundo cada vez mais ativo com aquilo que oferece as plataformas digitais, nomeadamente. Isso leva-me a colocar já, desculpa, uma outra questão, antes de passarmos aqui a bola aos nossos dois outros convidados. Achas que o panorama económico atual pode, de alguma forma, então, condicionar os patrocínios, dado que há empresas que têm menor disponibilidade nesta altura para investir, mas têm igualmente uma leitura global? Ou seja, achas que isso vai se refletir nestas duas provas? Vamos perceber isso, nós consumidores? Estou um bocadinho cansado da crise, para ser sincero. Estamos todos. E porque acho que a crise, a dada altura, também é uma questão de atitude. Acho que de uma forma genérica hoje, sim, de facto vivemos um momento que, do ponto de vista económico, não é o mais favorável, mas de uma forma genérica, a tendência que se nota no marketing e nos investimentos de marketing é o maior pragmatismo. Cada vez mais se diz hoje que o marketing já não é função do próprio departamento, já é uma função do CEO, porque nesta ligação entre marcas e consumidores, de facto, é um instrumento absolutamente importante. É um tema de gestão, não é apenas um tema de um departamento. E, como tal, cada vez mais é chamado a prestar contas. E, portanto, cada euro investido tem que apresentar determinado tipo de retorno. E se eu faço no patrocínio, deixo de fazer no mídia. Se eu não faço no mídia, deixo de fazer no ponto de venda. E, portanto, eu tenho que ter noção qual é que é o meu mix de investimentos. E, portanto, sim, hoje, de uma forma global, e crise à parte, os profissionais de marketing, que também são cada vez mais profissionais envolvidos na gestão e na estratégia das empresas, têm uma pressão para medir opções entre estar num sítio ou estar no outro. E o estar nos Jogos Olímpicos, ou estar no Euro, também é movido por esta abordagem. Eu estou aqui e qual é o retorno que eu tenho, qual é o custo da oportunidade de estar a fazer versus outra opção. Obrigado, Eurico. Vamos agora passar já a palavra para o Tiago Perdigão. O Tiago, que é aqui o responsável, digamos, é responsável pelo marketing da Adidas Portugal e hoje está aqui também representando a marca e também para nos dar aqui um parecer sobre como é que se programa, como é que se pensa, como é que se transpira uma marca desportiva antes, durante e depois estas duas provas. Boa tarde. Conseguem ouvir? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite também. Realmente, aqui, depois das duas primeiras intervenções, focam-se muito nos patrocinadores e eu, como patrocinador, tenho uma tarefa um bocadinho mais ingrata de explicar a nossa visão para estes eventos. Portanto, a Adidas, como todos sabem, é um patrocinador de longa data dos Jogos Olímpicos e, neste caso, do Euro também, além da FIFA, da Champions League, etc. Aliás, todos os eventos que o Uri curiosamente referiu, nós somos patrocinadores de longa data e, de facto, ele disse uma coisa muito importante. Há aqui um custo
defesa de território é um custo de oportunidade que é extremamente importante e complicado de se gerir. A Adidas, para estes dois eventos, encara-os, se bem com um objetivo semelhante, de formas distintas. Os Jogos Olímpicos e o Euro são dois, em cada um deles características diferentes. O objetivo que nós queremos é continuar a ser a marca de desporto preferida dos desportistas e ajudá-los a ser melhores. Essa é a nossa missão, é isso que nós queremos. Mas também queremos mais do que isso. Queremos que se crie à volta destes próprios eventos e naturalmente dos nossos produtos e dos nossos atletas, se crie alguma excitação, algum gozo associado a estes grandes eventos. E como é que isto se faz? Portanto, existe realmente um planeamento muito antecipado que tem muito a ver com 3 níveis que existem em cada um destes eventos. Eu passo a explicar. Nos Jogos Olímpicos, portanto, existem os comitês olímpicos, existem as federações e existem os atletas. Cada um deles é visto de uma maneira diferente. Portanto, nós patrocinamos comitês olímpicos de vários países, patrocinamos federações dentro de cada um desses comitês olímpicos, por exemplo, em Portugal, a Federação Portuguesa de Atletismo, e dentro ainda de cada federação temos atletas como o Nelson Évora, como o Neido Gomes, etc. No fundo, são os três níveis de ativação que nós temos que fazer, ou seja, um nível institucional do evento, da prova, um nível, se quisermos, intermédio, a nível, neste caso, das federações, e um nível local, ou mais localizado, porque são heróis, no fundo, os atletas. No Euro passa-se de forma semelhante. Portanto, existe também um patrocínio global da Adidas a nível do evento em si, somos um patrocinador do evento. Dentro desse evento temos várias seleções que patrocinamos, como a Alemanha, como a Espanha, etc. E depois dentro de cada uma das 16 seleções temos jogadores patrocinados diretamente por nós. Isto, resumindo, permite-nos ter ativações distintas. Ou seja, como eu disse, o nosso objetivo é que os nossos atletas sejam os melhores, utilizem os nossos produtos e que consigam com isso melhores resultados, e tudo isto permite-nos comunicar com aquilo que é neste momento o nosso maior objetivo, que é com as camadas mais jovens. Isto é particularmente mais difícil nos Jogos Olímpicos do que propriamente no futebol, mas tem que se conseguir criar algum nível de envolvimento e de excitement à volta deles. E isto é feito, uma vez mais, através destes 3 níveis. Os jovens dão muita importância ao atleta em si, ao herói, e já dão menos importância à federação e ainda dão menos importância ao patrocínio global. O atleta em si, o herói, está mais presente nos Jogos Olímpicos. No Campeonato da Europa de Futebol, o foco é mais a equipa, a seleção, é isso? Sim e não. Sim e não. Exatamente. Nos Jogos Olímpicos, claramente, também existe, e aqui fazendo a comparação com o futebol, existe menos heróis, porque os heróis estão muito relacionados com o tipo de desporto que é praticado. Por exemplo, provavelmente, muitas das pessoas que estarão aqui se lembrarão de quem são os campeões dos 100 metros, mas poucos se lembrarão de quem é o campeão olímpico do lançamento do dardo. Ou seja, existem desportos olímpicos que têm mais heróis ou atletas com capacidade para serem heróis mais facilmente do que outros. No futebol é um bocadinho diferente, ou seja, os futebolistas já chegam ao Campeonato da Europa, como muitos deles como heróis, e o Campeonato da Europa serve para confirmar uns, para revelar outros, ou até para acabar com outros, não é? E, portanto, tudo isto é complexo de gerir. João Pedro Mendonça, editor de desporto da RTP. Os Jogos Olímpicos são o parente pobre das transmissões desportivas. Neste caso, olhando para estas duas provas, realmente tudo se concentra no futebol e depois as audiências dos Jogos Olímpicos são, digamos, uma segunda divisão dessas tabelas de share, etc. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite e obrigado pela nossa participação. Acho que não e julgo até ter algumas provas disso. Ora, em primeiro lugar,
Não sei se já perceberam, mas nós jornalistas, e por inerência vós, nós, somos os alvos destes senhores. Os alvos do lado da emoção, os atletas, que tendem a emocionar-nos. Os alvos do lado da emoção, por parte das marcas que querem colar-se à emoção dos atletas. E eu recordo aqui uma frase que tentei tirar do Eurico há pouco, que era mais ou menos isto: o que vale a minha marca se eu tivesse que pagar aquele espaço? O espaço que não será pago é o espaço não comercial. Portanto, é o espaço de mídia, é o espaço que é dado à componente do atleta, é o espaço que vos vai vincular pelo lado da emoção. As marcas o que pretendem, de facto, e os atletas o que pretendem, de facto, é vincular-vos à emoção deles, de uma forma ou de outra. É assim que eu leio a coisa do lado de cá, deste lado da comunicação. O que é importante para os portugueses na minha acessão ao fim de 20 e tal anos de jornalismo na área do desporto? Para os portugueses é importante aquilo que ganhamos. Não é mais importante o futebol, na minha opinião. Perdoe-me de não ir ao sei quantos comandante Vicente Moura, e acho que consigo explicar porquê. Eu acho que ao Nelson Évora, depois de conquistar uma medalha de ouro, teremos tão colada a vossa componente e nossa de emoção como a Seleção Nacional de Futebol depois de ganhar um jogo. Eu tenho uma experiência alargada de cobertura de várias modalidades, ou seja, eu não entro recuso o papel. Aliás, lembro-me curiosamente, desculpe, eu vou voltar atrás, vou usar outra vez de moto, o comandante Vicente Moura. Ele começou hoje aqui da mesma forma que, salvo erro, em 2008, 2006, começou por responder a uma entrevista em plena RTP no Desporto 2. O Desporto 2 é o programa da RTP que dedica 8 horas a todo o desporto que não é futebol. Lembro-me perfeitamente, desse dia estava na Regi, tínhamos convidado e amavelmente aceitou o comandante Vicente Moura para fazer um lançamento dos Jogos Olímpicos de Pequim, e ouvi o comandante Vicente Moura na RTP dizer o seguinte: os jornalistas não ligam nada ao desporto, não ligam nada a outra coisa que não ao futebol. Eu consigo, em defesa da RTP, porque de facto é verdade que os jornalistas são herméticos, muitas vezes em relação a outra coisa, e o comandante Vicente Moura explicou porquê, porque na maior parte dos órgãos de comunicação social vivem efetivamente o retorno que conseguem. Na RTP as coisas passam-se de forma diferente, consigo provar-vos isso. Eu tenho aqui uma relação, fiz até a conta. Eu vou precisar de 38 comentadores de modalidades para os próximos Jogos Olímpicos. Na sexta-feira, em 3 horas de telefone, fechei 24. E como é que isto prova de que nós não ligamos só ao futebol? Não, era muito simples. Não me seria possível, em 3 horas, angariar 24 sims em comentadores se eu não tivesse uma relação prévia com eles e se, portanto, eles não tivessem estado ao vosso serviço na RTP. Ora bem, voltamos então à questão fulcral. A vossa emoção. É natural que, em tempos de crise, a solicitação que lhe é feita aos jornalistas e ao público por via dos jornalistas, porque, de facto, ser jornalista, na sua acessão mais simples para mim, não é mais do que testemunhar em vosso nome algo onde não podem estar presencialmente, tentando limpar a componente mais subjetiva do meu trabalho ou do trabalho dos meus colegas. Efetivamente é disso que se trata. As marcas, os atletas, pretendem vincular-se à vossa emoção. E a vossa emoção tanto se pode expressar nos 50% de share da primeira transmissão em direto de triatlo na RTP, com uma vitória da Vanessa Fernandes, numa Taça do Mundo em Lisboa, como numa primeira jornada do Dakar em Portugal, que aconteceu no Algarve, numa terra onde não é especialmente vocacionada para o desporto automóvel, porque vimos um evento internacional que todos reconhecemos e ao qual reconhecemos notoriedade, desenrolar-se em Portugal e que, portanto, teve mais uma vez um retorno de perto dos 50%, como aos 40% das transmissões da Taça do Mundo de Judo, onde a Telma Monteiro, e não só a Telma, também a Iaima, também o João, também vários atletas conseguiram medalhas. Ou seja, os portugueses são efetivamente um bocadinho emocionalmente maniqueístas. Ou seja, os portugueses vinculam-se não só às modalidades, mas àqueles que vencem a sua indiferença, que os ajudam a emocionar. Não é à toa que o nosso fado é tão bom. Nós somos, de facto, no lado do vínculo da emoção, um povo de 8 ou 80.
E temos em comum com alguns países, não direi todos, porque não conheço todos, mas temos em comum com alguns países que a coisa mais importante é aquela onde ganhamos ou onde brilhamos. Toda a gente se cola facilmente, tão facilmente, de forma emocional, à organização do Euro 2004, quando ouvimos o mundo inteiro dizer que nós fomos fantásticos a organizá-lo, como a vitória por 1-0 ou por 0-0 da Seleção Nacional. Os atletas, olhemos então aos atletas, eu não quero alongar, Pedro, mas pegando ainda no lado dos atletas e do retorno das marcas. Há quanto tempo é que se lembram de ver atletas de modalidades não profissionais, chamemos-lhe assim, de modalidades olímpicas, ter anúncios de patrocínio próprio na televisão? Eu lembro perfeitamente de, aqui há uns anos valentes, ter ligado à Rosa Veloso, confesso que não me lembro em que ano foi, a Rosa Veloso é correspondente da RTP em Madrid, dizendo, Rosa, ela não tem uma especial apetência para o desporto, não é essa a área mãe dela, mas eu queria uma reportagem dela, queria uma reportagem da Vanessa Fernandes no Teatro de Madrid, porque sabia que a Vanessa ia ganhar, e porque sabia que não tinha imagens na RTP, nem de arquivo, e quando a RTP não tinha, ninguém tinha, nem de arquivo, para falar da Vanessa Fernandes, e sabia que ela ia ganhar em Madrid. E então tive que convencer a Rosa, espero que ela me perdoe estar aqui em direto, com tamanho inconfidência, convencer a Fernandes que a Rosa, que aquela reportagem da Vanessa Fernandes era de facto marcante. E disse, Rosa, se eu te dissesse que uma mulher portuguesa vai ganhar amanhã em Madrid, tu ias com certeza fazer a reportagem. E a Rosa, obviamente, ficou entusiasmada. Mas mais entusiasmada ficou, como eu esperava, quando a Vanessa ganhou com quilómetros estes quilómetros são obviamente meio perto, de vantagem em relação à concorrência. E a RTP aí conquistou uma coisa muitíssimo valiosa. As primeiras imagens das vitórias sucessivas da Vanessa Fernandes. Porquê? Porque os direitos eram do canal fechado, nós não podíamos nem por acesso às agências internacionais ter imagens dela. Ali, se as captássemos com a nossa própria câmera, elas iriam servir. Pois bem, essas imagens serviram para ir para pintar, aspas, é uma linguagem técnica, em televisão, umas 6 ou 7 edições de vitórias da Vanessa Fernandes. E abriram um telejornal, do mesmo modo que já abriu um telejornal da Nath Gomes, já abriu o telejornal do Nelson Évora, já abriu um telejornal, quase todos os atletas, aconselho-vos inclusivamente a fazerem o teste por vós mesmos, cheguem ao YouTube, associem o nome de um dos principais atletas de qualquer modalidade, tenha vitórias, à RTP e vão verificar isso mesmo. Está lá no telejornal. Se vinculou sempre emocionalmente a vossa atenção, não sei. O que é verdade é que hoje em dia, eu se for ter com a Vanessa, agora não é um bom exemplo, porque ela está retirada da competição, mas se eu for ter com o Nelson Évora, se eu fosse ter com o Nelson Évora aqui há uns anos para fazer uma reportagem para a RTP, tinha, obviamente, todas as portas escancaradas. Agora, o Nelson, não é o melhor exemplo da nacional de cidade, tem agora mais disponibilidade de maturar, o Nelson terá uma agência que é a Glam, que gera a sua imagem e com a qual eu terei que marcar uma entrevista. Do mesmo modo que eu, em relação à Telma Monteiro, muitas vezes consegui ter em estúdio, algumas delas precisamente com a ajuda do patrocinador, em transmissões de atletismo. Onde? Na RTP1. Na meia maratona de Lisboa. Estou a falar só de modalidades, não estou a falar de futebol. João Pedro, está feito. Portanto, para concluir, a RTP vai dar a mesma importância a estas duas provas desportivas? Não, a RTP vai dar mais importância em termos de horas aos Jogos Olímpicos. Eu tive de fazer contas a pedido do Pedro, mandou-me felizmente uma cábula. Fiz contas, teremos a cerca de 140 horas de Euro na RTP, mais coisa, menos coisa, sendo que estou a falar, obviamente, de todos os canais da RTP, portanto, são cumulativos, não é? Horas essas que podem aumentar dependendo do êxito desportivo da nossa seleção, não? 140 horas, são sensivelmente, pelas minhas contas, 140 horas já estou a alargar e a fazer contas a um bom desempenho da seleção e a contabilizar... Que é passar a primeira fase. E a contabilizar os jogos que transmitiremos, mesmo os que não são de Portugal. E só de obrigação mínima de cobertura dos Jogos Olímpicos serão 200 horas. É o próprio contrato que o estipula. Perguntar-me-ei como é que vai ser quando só tivermos um canal nos próximos Jogos Olímpicos, se assim acontecer. O que é que vamos deixar para dar as 200 horas ou quem tiver esses direitos? Mas essa não é uma resposta que consigo dar, mas consigo dar, pelo menos, se a obrigação mínima de cobertura é 200 horas de Jogos Olímpicos, faremos com certeza muito mais do que isso, sobretudo se houver um canal HDI e viabilidade para tanto, não é?
onde seremos, mais uma vez, o canal dos Jogos Olímpicos e, como sempre, o canal das modalidades. Comandante Vicente Moura, pelos vistos, a RTP1, a estação pública, a RTP1, a RTP2 e agora a RTP Informação, etc. RTP toda, exato. São um bom aliado. Não, a RTP é de facto uma das empresas que também, de certa forma, é sponsor do Comitê Olímpico há muitos anos. E sente isso da parte toda a comunicação social, em geral? Sinto, não tenho. Eu, quando me referia à diferença digamos, de audiências e de interesse relativamente ao futebol, eu peço para dizer que não tenho nada contra o futebol, e acho que o futebol é também uma modalidade que aumenta a autoestima dos portugueses, e essa é uma das razões, há pouco, que vale a pena referir. O interesse dos portugueses, todos os portugueses, pelas vitórias do futebol, as vitórias da Telma, as vitórias da Naida, as vitórias do Nelson Évora, é porque nós, de facto, nós abrimos a comunicação social e normalmente é só penalizações. Temos aqui um problema, aqui temos outro, e agora vem mais aquele. E a única coisa, infelizmente, que em Portugal que aumenta a autoestima dos portugueses é o desporto. E que projeta o país além de fronteiras. E, portanto, depois de uma semana inteira a levar com notícias nefastas ou preocupantes, quando a gente olha ao jornal e vê vitória, sei lá, no teatro da Vanessa, ficamos todos satisfeitos. Dizemos, bem, Portugal, pelo menos, tem aqui a Vanessa, que é uma combatente. E isto é verdade. Mas há aqui nós estamos a falar de marketing, e é isso que eu queria referir. Eu falei nessa perspectiva das relações entre o desporto, não o futebol e a comunicação social, na perspectiva do marketing. Porque o marketing, naturalmente, como aqui foi dito, precisa, de facto, de mediatização. E, portanto, se entrega uma verba a uma federação, a uma modalidade que está banida da comunicação social, não aparece em nenhum canal, não consegue digamos, promover as suas marcas, naturalmente, que ou recebe trocos, verbas insignificantes, ou não recebe todo. E, portanto, este é um aspecto que é quase característico de Portugal, porque nós às vezes esquecemos de uma coisa que é o seguinte: falamos do futebol como se o futebol fosse uma modalidade planetária. Não é. Estamos enganados. Isto é como a religião católica. Nós somos católicos, grande parte da Europa é católica, mas o catolicismo não é a maior religião do planeta. E o futebol também não é a maior modalidade do planeta. Nos Estados Unidos, onde também está a Adidas, o futebol é quase inexistente. É ignorado. Estamos a falar, e falamos para a Ásia, para a Índia, para a China já não tanto, mas para a Índia também é ignorado. Portanto, nós não estamos a ver o nosso pequeno mundo e projetamos-lo, digamos, externamente, o que não é verdade. Portanto, eu acho que empresas nacionais devem ter grande preocupação da sua divulgação nacional e apoiar, de facto, empresas, clubes, Comitê Olímpico nacionais. Empresas internacionais têm que ter uma visão muito mais alargada, têm que ver o mundo. E essas às vezes não veem porque não têm pessoas que sejam capazes de visualizar o que é uma marca de âmbito mundial. Deixem-me dizer-vos o seguinte: eu acho que o marketing é de facto indispensável. A sponsorização é indispensável, mas não é toda a sponsorização nem todo o marketing. Eu podia falar aqui num caso que é um caso típico português, que é o grande jogador Paulo Futre. Eu acho que a mediatização que o Paulo Futre conseguiu por ter numa eleição de um presidente de um grande clube, o meu, por acaso, ter dito uma série de coisas que eu não quero qualificar, e que depois se transforma num homem da comunicação social e que tem contratos com empresas, isso não deixa bem nem quem o ouve, nem as audiências, nem quem o contrata. Porque, para além de tudo, estamos a falar da ética. Estamos a falar de ética. Não há marketing correto sem ética. E isto não é ética, isto é aproveitar de qualquer maneira acontecimentos que alguns deles deviam ser pura e simplesmente esquecidos. Bem, não vou perguntar ao João Pedro Mendonça se o Futre vai ser ou não comentador do Euro 2012 na RTP1. Vamos poupá-lo a essa resposta. Queria ainda fazer-lhe algumas perguntas, Comandante. Sei que vai ter uma agenda
Sei que vai ter uma agenda bastante preenchida nas próximas semanas. Aqui pela minha cábula, por exemplo, dia 6 de junho é o Dia Olímpico. Vão haver diversas iniciativas. 3.000 crianças de escolas primárias de Lisboa vão estar na Quinta das Conchas. Depois, em Londres, mais tarde, durante os Jogos Olímpicos, a Casa de Portugal será um espaço, será uma montra do nosso país na capital inglesa. Quero destacar outras iniciativas, outros exemplos que o Comitê, outros eventos que o Comitê Olímpico esteja nesta altura a preparar para também dar outra cor, outro brilho à presença dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos. Esta semana está como alguém saberá, portanto, ontem até a RTP no noticiário principal das 20 horas veio essa notícia, está a decorrer. Eu não sou contra a RTP, porque se não era associado à RTP. Mas, de facto, temos a Semana Olímpica, portanto, há uma semana em que se pretende divulgar junto às escolas e junto, enfim, da opinião pública o que é. E isto é uma organização até da Comissão de Atletas Olímpicos, o Comitê Olímpico. Temos essa, é uma semana que vai decorrer. Depois vamos ter, neste momento está previsto haver um grande evento de iniciativa da empresa privada, que é a Missão Olímpica, que é a despedida, digamos assim, mediática da Missão Olímpica. Isto está a trazer alguma controvérsia, mas agora não vale a pena falarmos um pouco sobre isto. Estamos também a preparar, naturalmente, um grande evento da apresentação da equipa da Missão Olímpica, isto compaginado com a visita de despedida ao Sr. Excelentíssimo Presidente da República, que pela primeira vez vai ser conjunta, por proposta minha. Vamos despedir o Presidente da República conjuntamente com a seleção dos Jogos Paralímpicos, portanto a Comissão Paralímpica. Vamos fazer também a despedida, naturalmente, da Assembleia da República, também em conjunto com os Paralímpicos, e vamos despedir o Sr. Primeiro-Ministro. E além disso, em julho, vamos fazer um grande evento que é a comemoração do centenário da primeira participação olímpica de Portugal. Portugal participou em 1912 nos Jogos de Estocolmo, com 6 atletas, e essa participação faz agora 100 anos, exatamente em julho. Nessa participação há, de facto, dois vertentes que são nitidamente portugueses. Já agora, se tem tempo, eu refiro, que é 6 atletas, 3 do atletismo, um da família Jaime Cortesão, outro da família Strong, bem conhecida, depois dois lutadores e um esgrimista. E, para além disso, o Francisco Vaz. Essa participação em 1912 segue-se à fundação do Comitê Olímpico, através da Sociedade Promotora de Educação Física, que se transforma no Comitê Olímpico para ir aos Jogos Olímpicos. Desde 2006, Portugal tinha um representante do Comitê Olímpico Internacional, o Dr. António Leicastre, que era médico do Rei Dom Carlos. Portanto, é preciso ir aos Jogos Olímpicos, é preciso ir a Estocolmo. O Comitê Olímpico é fundado, tudo é preparado, mas não há dinheiro, outra vez. Há 100 anos também não havia dinheiro. Vejam bem o que é este país. Há 100 anos também não havia dinheiro. Foi preciso fazer uma subscrição, foi feita pelo Jornal do Século, na altura. Desses 8 atletas, 2 não foram, porque o dinheiro não chegava para 8, foram só 6. Longas viagens, comboio, etc. Participação, enfim, só para, digamos, para o estrangeiro ver, não é? Eliminatórias, eliminados, enfim, por aí fora. E, portanto, estamos a falar de improvisação, primeira vertente, e a segunda vertente que é o drama. Francisco Lázaro, no dia 20 de julho de 1912, participa na maratona. Ele tinha feito umas corridas, enfim, de 10 mil, 15 km aqui em Lisboa, trabalhava numa oficina de carruagens, lá no Nordeste. Está calor, em Estocolmo, pensa que vai transpirar bastante, muda-se com gordura, evita, não fica desidratado, desfalece aos 20 km. Levado para o hospital, na noite de 20 a 21, às 6h20 da manhã morre. E,
portanto, da primeira participação olímpica de Portugal, dá-se a primeira bola e a primeira prova, e até hoje a única que existe, que Portugal tinha que ser, de alguma forma, ao protagonismo disto. Bom, o que é que vai depois? O funeral é feito através de uma subscrição feita em Estocolmo. O Estado Olímpico abre proposta para fazer um evento, consegue recolher muito dinheiro. O facto é que o funeral vem para Lisboa, o dinheiro é entregue a Lisboa, o dinheiro acho que nunca apareceu, não, e era muito dinheiro, ninguém sabe como é que se para, eu também não sei. O funeral faz-se em setembro, e nós, é isso que eu ia dizer aqui, nós aqui vamos fazer, agora isto aqui de facto tem alguma comicidade, e nós, existe um jazigo no cemitério, perto do jazigo do Padre Cruz, jazigo que eu sabia que existia e que estava um pouco abandonado. Há pouco tempo acabei por saber que esse jazigo era propriedade do Comitê Olímpico, ninguém sabia no Comitê Olímpico. A Câmara, como estava abandonado, entregou o jazigo ao Comitê Olímpico. Portanto, mandámos reparar o jazigo e, portanto, quero dizer que vamos fazer um evento comemorando essa participação e vamos fazer uma romagem ao túmulo de Francisco Lázaro. Francisco Lázaro e esses atletas vão ser recordados porque Portugal não pode, não deve, nunca mais entregar à improvisação e à falta de preparação os seus atletas. Isso o Comitê Olímpico, sob a minha égide, nunca fez. Muito bem, já vamos ter a oportunidade de recolher algumas perguntas da parte da nossa plateia. Para já uma pergunta direta ao Eurico Nobre. Eurico, como é que uma marca se liga às emoções dos seus consumidores através do desporto? O José Pedro há pouco falava precisamente disto. Eu acho que há aqui duas dimensões que são importantes, a da emoção e a das histórias. Nós vivemos cada vez mais num universo de brand entertainment e, portanto, tirar partido de um patrocínio não é apenas o colocar o logotipo e fazer com que esse logotipo apareça muitas vezes na televisão, é também a forma como ele se ativa. E isto tem muito a ver com as emoções. O exemplo que dava há pouco da McDonald's claramente tornou-se um caso de sucesso a partir do momento em que o Simão celebrou o gol daquela maneira e que depois foi, o José Pedro mostrará isto mesmo, toda uma história e de repente colocou um país com aquele gesto. É isto que fica. Existiram vários patrocinadores na altura, é isto que fica para a memória, são estes pequenos momentos, estas emoções que aquele momento ativa junto dos consumidores. Para lá chegar é fundamental ter histórias. Pensemos num momento em que várias marcas vão estar a investir significativamente, de uma forma muito concentrada no tempo, à volta de um mesmo evento. Como é que eu destaco a minha? E esta ligação é todo um desafio. Dou-vos dois exemplos e um que tropeça aqui no tema da ética. O exemplo daquilo que fez a Lenovo com os Jogos Olímpicos de Pequim. Basicamente pegou, e esta é uma nova abordagem aos mídia, pegou naquilo que a seleção americana já ia fazer, ou seja, os respectivos atletas já tinham páginas no Twitter e em blogs pessoais, já iam fazer o update daquilo que estava a acontecer nos bastidores dos Jogos Olímpicos. A propósito, altamente limitado este ano em Londres, o que quer que seja, tem a ver com social media por parte dos atletas, mas bom, na China não foi tanto assim, e o que ele novo fez foi basicamente fazer contar esta história da marca enquanto marca tecnológica de agregação de conteúdos e foi buscar o que os atletas já faziam nos seus blogs individuais e colocou num sítio só. Foi um imenso sucesso para a marca, com um investimento relativamente reduzido, porque funcionou aqui como um agregador de um momento do país e dos diferentes representantes e heróis desse país, que lhes dava uma visão que os mídias não davam, porque era dos próprios heróis nos bastidores do próprio evento. Um outro exemplo disto mesmo foi aquilo que fez a cerveja Sol no México. E é um exemplo antagónico a este. A Sol não era patrocinadora do Mundial na África do Sul, muito pelo contrário. No entanto, este é um momento no tempo em que se consome muita cerveja. E sem
infringir as regras de não citação do Mundial, não se afirmar como patrocinador, o que quer que seja, ou naquele momento de, às vezes, os homens, nomeadamente quando acontece o Campeonato do Mundo de Futebol, apetecia-lhes tirar umas 2 ou 3 semanas de férias das mulheres. E toda a campanha que a Sol fez foi em cima deste assunto, que é um conjunto de homens a contar as histórias que mais recambulescas se possa imaginar, um conjunto de filmes de televisão, e que depois propagou no outro conjunto de plataformas, a explicar às mulheres que a situação da relação não estava a correr tão bem quanto isso e, portanto, que era preciso dar um tempo, exatamente 17 dias, ou 23, que era o tempo que durava o Campeonato do Mundo de Futebol. Foi a marca mais bem sucedida no México e aquela que tirou mais partido do próprio evento, sem necessariamente ser patrocinador. Mais uma vez, porque pegou num insight do consumidor muito forte, abordou o tema com imensa graça e contou uma história que, de facto, era uma verdade quase universal para os homens e para as mulheres, que acabaram por ter uma ligação muito, muito interessante. Portanto, ao final do dia, o patrocínio também tem muito que ver com a forma como se ativa as marcas e sim pode ser pela ligação direta às emoções, oferecendo aquilo que estamos muito habituados a ver de viagens aos bastidores, experiências à volta do próprio evento, ou então com a história que se conta. Por falar nisso, por falar nesta, digamos, guerra de séculos, Comandante Vicente Moura, uma pergunta rápida, com resposta também rápida, porque o nosso tempo agora está a estreitar-se. Nós temos, acho eu, cerca de 69 atletas qualificados, presumo, mais de 45% são do sexo feminino. Pelas minhas cábulas e pela informação que recolhi, esta é a primeira vez na história do olimpismo português que as mulheres estão perto de igualar os homens, é verdade? É verdade. Esse era um objetivo que estava definido no programa que assinámos com o Governo em 2009. É um objetivo era aumentar a taxa de participação da mulher e, de facto, estamos com 45, enfim, e ainda não terminou as inscrições, portanto, ainda pode ser, as qualificações ainda pode ser que aumente. Julgo que isso é uma vitória e mostra mais uma outra coisa. Neste momento, temos apenas, há 4 anos, tínhamos 12 campeões do mundo ou campeões da Europa. E daí, a tal, as contas que eu fazia, 30% de êxito e, portanto, 3, 4 medalhas. Enfim, ficámos com 2, uma de um homem e outra de uma mulher. E agora temos apenas uma campeã europeia, que é a Telma Monteiro, e quem sabe, talvez as mulheres nos possam surpreender. João Pedro Mendonça, acho que já lá vai o tempo em que as grandes audiências pertenciam só ao sexo masculino, falando de desporto, claro. Tens dados a esse nível? Não tenho dados detalhados, mas é claro o efeito. Em Portugal, e se calhar os teus outros ilustres convidados, se calhar têm dados melhores que os meus, mas é claro o efeito que teve, por exemplo, o Euro 2004 no público feminino, nomeadamente no que diz respeito ao futebol. Vocês levam isso em conta, por exemplo, no teor das reportagens que habitualmente fazem? Também é verdade que estás a falar com o editor de desporto da RTP. Se calhar se estivesse a falar com o da SIC ou da TV, neste caso terias, eventualmente, bem, dependendo do nível de franqueza que se possa aplicar, alguma resposta diferente. Literalmente, não. Literalmente, não. Aquilo que posso testemunhar em termos de experiência como repórter nos Jogos Olímpicos, e digo aqui como repórter porque nós funcionamos em multitasking, eu posso estar a montar os Jogos Olímpicos, mas também serei, obviamente, a repórter nos Jogos na RTP, não nos podemos dar ao luxo de ter um team leader. Já agora, a pretexto, sempre digo, fazes ideia, falavas aí de 69 atletas portugueses. Sabes quantos elementos tem a televisão grega? Sim, grega, aquele país das notícias. Nos Jogos Olímpicos de Londres, 68. Mais um indicador para percebermos como é que está o país. 68. RTP terá 14. 14 pessoas. RTP, quando estou a falar RTP, estou a falar da televisão e da rádio. Portanto, a Troika funciona em Portugal e não funciona na Grécia, eu quero dizer. Não sei onde é que funciona. Agora, literalmente, a experiência diz-me o seguinte: eu estou num evento com o efeito testemunhal, estou perante um cenário que é diferente, porque até Londres há de ser diferente durante os Jogos Olímpicos e aquilo que me preocupa mesmo é estar de olho aberto. E a coisa que mais gosto de fazer de todas as missões de reportagem que possa ter é até sair, como me aconteceu várias vezes na África do Sul, no Mundial de 2010, sem nenhum motivo de reportagem. Ou seja, sair sem destino. Sair de olho aberto, ou ser então surpreendido, como fui tantas vezes em Pequim. Eu lembro-me,
todos vocês se lembram seguramente de se falar de Pequim assim, epá, é o sítio da poluição. A poluição de Pequim, a poluição, os atletas, a poluição. Pois bem, obviamente era a primeira reportagem que eu queria matar, eu fui o primeiro repórter da RTP a ir para Pequim. E de repente fui fazer um dia, tentar fazer a reportagem da poluição, saí de lá com uma reportagem sobre um velho que tinha acabado de dar a volta ao mundo, velho novo, tinha acabado de dar a volta ao mundo em bicicleta. No outro dia fui fazer uma reportagem sobre poluição, saí de lá com uma reportagem sobre como atravessar uma louca passadeira para peões em Pequim. Ou seja, ser surpreendido e passar-vos a minha surpresa, porque partindo do princípio que nós vivemos todos no mesmo ambiente social, seremos surpreendidos pela mesma coisa, o que me vence a indiferença será o que vence a vossa indiferença. Portanto, em relação à questão da paridade, não, nem a mínima preocupação, nem para as crianças, tão pouco, hoje em dia são um mercado muito usado pelas marcas também para chegar ao que resta da nossa capacidade de consumo, em relação às senhoras. Muito bem. 4 excelentes oradores. Espaço agora para alguma pergunta da nossa plateia que queira ser feita já, no momento, se não, pego eu, sim. A pergunta é... Boa tarde, parabéns ao IPAM pela iniciativa e parabéns pelas escolhas dos oradores e do tema. Perguntas para todos. João Pedro Mendonça, há 2 homens, há 2 verdadeiros jornalistas olímpicos na RTP, um falecido, o nosso querido amigo Jorge Lopes, e Vossa Excelência. Portanto, parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido, não só no âmbito dos Jogos Olímpicos, mas também do futebol e de todas as modalidades. As perguntas são as seguintes. Quer-nos revelar qual é a principal inovação da mega operação da RTP nos Jogos Olímpicos? Uma pontinha. Também gostava de saber de que forma é que o Serviço Público de Televisão deve tratar o sucesso e o fracasso nos Jogos Olímpicos. Se deve tratá-lo da mesma forma do que um canal privado. Terceira e última. Está prevista alguma intervenção, algum plano no âmbito das redes sociais por parte da RTP? Porquê? Porque é um instrumento importantíssimo para comunicar estas coisas à escala global e designadamente junto da população mais jovem. Muito bem, já me queimou duas perguntas das 3 que fez, vou perdoar, estou a brincar. João Pedro, capacidade, sim, a tua é ótima, por isso vou confiar nela. Eu próprio vou usá-la. Bom, inovação. Como fazer com 4 equipas de televisão a cobertura do que se vai passar com, não quero dizer quase uma centena de atletas. Como fazê-lo? A grande inovação vai ser fazer com muito menos ainda o mesmo nível de cobertura. Não, é verdade que não podemos investir em grandes inovações de plataformas, nomeadamente porque as soluções técnicas, e há coisas verdadeiramente extraordinárias, não estão ao alcance das nossas finanças e de facto, usando, sendo se calhar menos sintético, mas usando essa questão emocional, é muito importante, vai ser muito mais importante ainda do que conseguir fazê-lo com menos jornalistas, vai ser mais importante conseguir fazer o Sr. Jorge. Esse é de facto o grande desafio da RTP. Vai ser muito complicado fazê-lo sem Jorge. O Jorge Lopes era muito mais do que um jornalista. O Jorge Lopes era, de alguma forma, o nosso vínculo histórico, ao que a RTP consegue fazer melhor em termos de Jogos Olímpicos e a referência da redação. Era o jornalista mais antigo da redação quando faleceu. Bom, sucesso ou insucesso? Muito bem perguntado. Acho que a questão é de tal maneira importante que o Marco Fortes acaba por ser vítima em Pequim da forma como as coisas são tratadas. Ou seja, os atletas passam toda... Eu estou a tentar acelerar o passo. Sim, eu percebi. Os atletas passam todo um período, de facto, dedicado... Muitos atletas, os que não conseguem vencer a barreira da indiferença, podem passar de uma circunstância em que pode ser, por exemplo, o primeiro lançador a lançar acima dos 20 metros, ser uma coisa muito importante, mas depois não ter o retorno direto das pessoas, como o seu comandante dizia muito bem. E depois, de repente, chego aos Jogos, no meio disso tudo, passei pela alfândega, era mais um atleta para os Jogos, cheguei dentro de uma aldeia olímpica e, de repente, neste trajeto, o foco dos portugueses pôs-se em cima dos atletas. O que é que aconteceu a Marco Fortes? Era uma pessoa bem disposta, deu ali uma laracha, na zona mista, que caiu mal, que acabou por cair mal. Mas porquê? Porque os holofotes já estavam todos postos em cima daquela zona mista e ele não teve a possibilidade, já não digo a capacidade, a possibilidade
se aperceber logo disso. Portanto, sim, o que é que será o insucesso é mais a questão que eu devo colocar. Porque é muito difícil de retratar, se é difícil de retratar o sucesso num minuto e meio de reportagem que passa em qualquer telejornal, e temos o problema do tempo, mais difícil é de retratar o que é de facto um insucesso. Porque para um atleta que preencheu uns mínimos, que conseguiu um objetivo histórico, que foi conseguir estar nos Jogos Olímpicos, se calhar para ele o sucesso pode ser um 6º lugar numa regata, se estivermos a falar de uma regata, mas para os portugueses aquilo não é um sucesso porque não ganham uma medalha. É muito difícil de retratar o insucesso na justa medida em que os atletas o merecem, de facto. Não para a RTP, mas para todos. Redes sociais. Sim, a RTP tem um departamento de multimédia que vai tentando fazer o melhor que consegue com as ferramentas que tem ao alcance. As ferramentas que têm ao alcance muitas das vezes são mais municiadas pela intuição. É verdade que existe uma estrutura, são mais municiadas pela intuição, sobretudo por uma questão. É que as plataformas de new media, portanto estamos a falar de direitos para a internet, e esse tipo de direitos conexos, não são literalmente todos iguais para todas as televisões. Ou seja, uma televisão dos Estados Unidos pode ter o acesso a todo tipo de conteúdos para new media e a RTP não os ter. Sim, na medida da disponibilidade, sim. Usaremos as redes sociais. Aliás, hoje em dia os próprios jornalistas, tal como os atletas, que há pouco se falava aqui, de alguma forma tentam ir ao encontro das pessoas, porque os próprios jornalistas, na maior parte dos casos, também já não são indiferentes às pessoas. Vemos o caso do José Rodrigues Santos, será o exemplo mais claro disso, ainda que ele não tenha Facebook, mas se tivesse Facebook, qualquer coisa que ele lá pusesse, se calhar tinha 1000 e tal likes, assim Cristiano Ronaldo. Tiago, vamos falar das iniciativas que a Adidas tem preparadas. Algumas já estão, a Adidas Portugal, por exemplo, algumas já estão nas redes sociais. Isol In, há um vídeo de apoio à nossa seleção. Queria que me falasses desse tema e também do que é que tu esperas, enquanto diretor de marketing, destas duas provas desportivas a nível de vendas. Ou seja, durante este período, com certeza que as vendas dos artigos desportivos disparam. Que importância isso tem, que significado isso tem traduzido em percentagem de vendas? Deixa-me só andar um bocadinho atrás relativamente à questão das senhoras, ou da divisão entre homens e senhoras. Só para dizer que realmente a Adidas também tem um cuidado muito grande com isso. Indo buscar os Jogos Olímpicos como exemplo, o nosso patrocínio dos Jogos Olímpicos de Londres e do Comitê Olímpico Inglês, este ano teve um foco muito grande na parte feminina. Aliás, penso que saberão todos, quem desenhou a roupa toda, todos os equipamentos da equipa inglesa foi a Stella McCartney. Ou seja, há uma aproximação muito grande também a um público feminino, seja ele os atletas, sejam os consumidores de produtos de desporto. É apenas uma nota, realmente, porque há uma preocupação cada vez maior com as senhoras. Respondendo à tua pergunta, em termos de ativações Adidas ou de planos Adidas em Portugal, mais concretamente, os Jogos Olímpicos para nós, e separando os Jogos Olímpicos de Euro, os Jogos Olímpicos para nós têm uma importância bastante centrada na Federação Portuguesa de Atletismo que patrocinamos e que também, como todos reconhecemos, é invariavelmente a primeira candidata a ter atletas medalhados, não só pela história, mas pela qualidade desses mesmos atletas e, portanto, todas as nossas ativações dos Jogos Olímpicos andarão muito à volta do nosso patrocínio da Federação Portuguesa de Atletismo. Incluirá alguns eventos pré-olímpicos, alguns eventos antes da ida da equipa para Londres, mas também não vou desvendar muito mais neste momento sobre isso, até porque não seria cortesia com o seu comandante, que também não os conhece, patrocínio, mas se eu não o ativar, não me vai trazer nenhum benefício. Portanto, o nosso plano, como digo, começou em dezembro com a bola, tem continuado com o lançamento de produtos exclusivos para o Euro. Na semana passada lançámos uma nova bota, que será uma bota utilizada para o Euro, e, uma vez mais, a ligação aos heróis que usam esses produtos. Okay? Também existirão ações em Portugal com eles. Algum exemplo
neste caso digital que o Pedro revelou, nós fizemos um vídeo que não sei se viram, que está no YouTube, que se chama Portugal is all in. No fundo, o nosso mantra neste momento é Adidas is all in, e é um vídeo onde nós convidamos algumas figuras públicas para cantar uma canção escrita pelo Pedro Fernandes, e que numa semana teve 150 mil visualizações no YouTube. Aqui é um pouco ir buscar a questão da emoção, um pouco buscar o espírito do país. Não só porque, além destas figuras que foram convidadas, os próprios jogadores Adidas, que são jogadores da Seleção Nacional, também participaram nessa música. E isto isto é um exemplo de como ativámos já digitalmente. Durante toda a competição, haverá sempre também uma ativação digital muito forte. Naturalmente que também há limitações como nos Jogos Olímpicos, embora a nível da UEFA não sejam tão grandes, pelo que eu sei, como nos Jogos Olímpicos de Londres deste ano, em que haverá também muita comunicação dos próprios jogadores. Os próprios jogadores adoram agarrar no Twitter, agarrar no Facebook, etc., e falar das suas botas e como é que foi o seu jogo, etc. Isto tudo integrado nas nossas redes sociais. A Adidas dá uma profundidade e dá um contacto muito próximo com aquilo que é a realidade do jogador e os nossos públicos-alvo. Mais coisas que eu posso referir em Portugal: estaremos também presentes em algumas ações de ativação e de visionamento de jogos, com outros parceiros também do Euro, e isto fecha-se um ciclo também através de meios tradicionais, como os mídia, de above the line, jornais, revistas, etc. E ponto de venda, porque no fundo é o nosso cliente, é o nosso negócio, é vender. Respondendo à última parte da tua questão relativamente a vendas, os anos de evento são de facto anos onde existe um incremento de vendas considerável. Eu não vou quantificá-lo, vou apenas deixar aqui uma dica, se quiserem. Globalmente, a Adidas aumentou este ano, no primeiro trimestre já, portanto, todos estes artigos pré-Euro e pré-Jogos Olímpicos já estão no mercado, a sua grande maioria. Aumentámos 14% de vendas equivalentes e esperamos acabar o ano com um crescimento de cerca de 10%. Portanto, extrapolando isto para Portugal e mesmo tendo em conta a situação económica atual, os valores provavelmente não serão tão elevados, mas conseguem perceber mais ou menos a ordem de grandeza da importância que gera em termos de negócio este tipo de eventos. Existe alguma cartada para jogar a nível global da marca Adidas nestes dias que antecedem o Campeonato da Europa de Futebol e depois os Jogos Olímpicos? Sim, haverá ainda algumas surpresas, mais a nível internacional do que propriamente local, mas irão acontecer tanto para os Jogos Olímpicos como para o ano. Eurico, uma visão muito rápida, por favor, das marcas, daquelas que estão mais relacionadas com estas duas provas. Há um antes que já está executado, que já está realizado a nível criativo e de estratégia, e agora haverá um durante e um depois. Portanto, existem muitos players, muitas marcas que estão atentas a estas provas desportivas e que, ao longo das mesmas, poderão ou não pedir a agências campanhas de horas, correto? Campanhas de? De horas que terão que ser executadas, feitas, realizadas, pensadas em pouco tempo. Ou efetivamente programado. Normalmente tens que planear o que vai acontecer. Um caso típico de um campeonato de futebol, em que o planeamento claramente tem que ser feito de uma forma atempada e o planeamento é condicionado pelos resultados. É óbvio de entender que uma marca que esteja ligada à Seleção Nacional tem que ter preparado aquilo que vai comunicar no dia a seguir, prevendo se é empate, se é vitória ou se é derrota, se é qualificado ou se não é qualificado, se correu melhor ou se correu pior. Isso não se faz em horas, faz sem antecipação, ou seja, mas também os cenários não são assim tão diferentes quanto isso. É verdade que perante alguns eventos, porque há sempre condicionantes e surpresas que possam acontecer, há que haver agilidade, mas não mais do que daquilo que é o dia-a-dia. O ponto, falava há pouco o Tiago, estes grandes eventos são normalmente grandes investimentos e, portanto, obrigam a uma grande preparação prévia
para se perceber qual é que é a consistência daquilo que se vai comunicar ao longo do tempo, nos diferentes alvos. Uma marca como a Adidas, que ainda por cima tem aqui a dimensão mais institucional, a mais associativa e depois a mais ligada aos atletas, há uma margem para improviso, mas o improviso depende muito da performance e não necessariamente do que é que eu faço de hoje para amanhã, porque alguma coisa pode acontecer. Evidentemente, estando nós a falar de resultados desportivos, há que saber capitalizar nas vitórias e gerir os insucessos, mas o caminho que vai sendo traçado tem que ser traçado alguns meses antes, ou pelo menos algum tempo antes, para que isto funcione de forma consistente. Agora sim, reta final da nossa conversa, não sei se existem, com certeza que existem, mais questões a fazer, mais uma. Enquanto isso não acontece, depois que isso acontece temos só um microfone, portanto tem que acontecer já. Boa noite, Nuno Feliciano. Uma pergunta para o Eurico, para o diretor de marketing da Adidas, que está relacionada um pouco com aquilo que há pouco foi referido, o fenómeno que foi o Simão ter feito o assunto. O Simão é agenciado, salvo erro, é patrocinado pela Adidas, não é? E a Adidas espera algo dele. Como é que as marcas gerem o facto, por exemplo, de uma delegação olímpica, no caso de uma seleção, como é que elas gerem o facto de estar a patrocinar um grupo e ao mesmo tempo os atletas serem agenciados per si, cada um por uma marca? E aquilo que as marcas esperam que seja o trabalho deles para promover, nomeadamente a marca. Obrigado pela questão, Tiago. Obrigado pela pergunta, é de facto uma excelente pergunta. Eu vou tentar abordá-la de uma forma diferente relativamente aos Jogos Olímpicos ou referente, neste caso, ao futebol, porque são situações um bocadinho diferentes. Se calhar o melhor é usarmos um exemplo. Realmente a Federação Portuguesa de Futebol é patrocinada por um concorrente nosso, não é? Mas isso não impediu de fazer este vídeo viral com os nossos jogadores. Ou seja, se quisermos no limite, eu a nível local estarei a fazer alguma guerrilha a esse patrocínio, se quisermos. Mas se pensarmos que eu, como Adidas, sou patrocinador institucional do evento, já não é bem assim. Okay? Não sei se estou a responder diretamente a Mas isso sim. É outra, exato. Sim. Sim. Sim, mas isso contratualmente, não só entre as federações como com os jogadores, há limites e há definições claras daquilo que existe. Historicamente, as seleções de futebol, há muitos anos atrás, quando eram patrocinadas, eram da cabeça aos pés, literalmente, incluindo as botas, os sapatos, ou seja, não poderiam usar outra marca. Precisamente por haver concorrência e começarem a aparecer vários players no mercado, existem contratos separados entre aquilo que é os equipamentos e aquilo que são as botas. E contratualmente está muito bem definido aquilo que pode ser feito ou não pode ser feito por cada um dos patrocinadores, neste caso, o exemplo que dei à Federação e cada um dos jogadores. Naturalmente que, no caso concreto dos nossos jogadores, nós temos planos de sucesso e de insucesso, porque eles podem jogar, podem não jogar, pode correr bem ou pode não correr bem, mas tudo isso está calculado e há planos reativos para cada uma dessas situações. Mais questões? Obrigado, boa noite a todos. A minha primeira pergunta acho que vai para o João Pedro Mendonça. Enquanto espectador do desporto e particularmente do futebol, que é aquilo que mais nos ocupa, queria saber, em termos de abordagem jornalística, como é que, ou melhor, é possível dar uma imagem mais pessoal do desportista, isto é, eu, por exemplo, enquanto adepto e espectador,
vê-se muitas vezes entrevistas aos futebolistas, que nós sabemos que são muito básicas. Muito básicas não é a palavra correta. Às vezes sinto que haveria necessidade de um pouco mais, portanto, de conseguirmos dar a volta àquelas respostas já bastante formatadas, todos nós já conhecemos. De que forma é que o João Pedro Mendonça pode, se calhar é mais fácil na parte das modalidades amadoras, dar a volta a isso, em primeiro lugar? Também queria perguntar ao Eurico Nobre, há pouco falou-se no Advertising Equivalent Value. Todos nós sabemos que isso se rege muito pelas tabelas de valores de publicidade, não é? E também sabemos que parte dos descontos são cada vez maiores em termos de tabelas, não é? Valores negociados. Qual é que é um critério alternativo, ou se quisermos mais real, para podermos avaliar o valor real do retorno que o patrocinador teve, se é que há outros modelos neste momento a serem explorados? Também para o Comandante Vicente Moura, em termos de modalidades, qual é que é o critério de apoio a cada uma das modalidades? Tem única e exclusivamente a ver com o número de praticantes que cada modalidade tem, cada federação apresenta, ou se há outros critérios? Já agora, queria também perguntar ao Tiago, não sei se pode apresentar algum caso específico. Nós há pouco falámos muito da parte das emoções, da marca estar associada às emoções, mas também a valores, penso, a muitos valores que são personificados pelos tais heróis que a marca patrocina. Queria saber se já houve algum desses heróis que vos desapontou, isto é, determinado comportamento extra desportivo e que isso possa eventualmente ter prejudicado a marca. Obrigado. Bem, mais 4 questões para mais 4 respostas muito rápidas. Okay. Vou tentar ser rápido. Dar a volta às mesmas respostas. Evidentemente, quanto mais exposto é o atleta, mais vezes está exposto também à tentativa por parte dos jornalistas de encontrar as tais respostas diferentes. Não é? Vamos dar a volta à questão da formação, da própria gênese do atleta, da forma como ele se relaciona ou não, até com isto, com a relação com a câmara, no caso da televisão, e explicar que tudo depende do sentido de negócio do atleta e do sentido de negócio da modalidade. O sentido de negócio não é em relação ao jornalista, porque de facto o retorno que os atletas têm que dar é a tal ativação das marcas a que eles estão associados e muitas vezes muito dependentes disso. Posso dar um exemplo extremo. Do lado da disponibilidade do ciclismo, é possível a RTP fazer, que é a mesma que faz o Mundial, é possível a RTP, o Mundial de Futebol, conseguir que um repórter vá esta manhã, dia de decisão da Volta a Portugal em bicicleta, acordar o camisola amarela, entrar-lhe pelo quarto adentro com uma câmara na mão, obviamente salvaguardando tudo o que não seja o cabelo desalinhado, mas é possível que seja um repórter da RTP a acordar o camisola amarela no dia de decisão da Volta a Portugal em bicicleta. É uma coisa que tem um valor de notícia muito forte, um valor emocional muito forte e que dá uma reportagem extremamente interessante. Claro que depois, em relação a ele, esta disponibilidade vai-lhe dar o quê? Vai-lhe dar tempo de antena, vai dar às marcas visibilidade associadas a um indivíduo que seguramente marcará aquele dia em termos de informação. Em relação usemos um exemplo extremo, um Cristiano Ronaldo. Por exemplo, eu posso ter, e já falta o Nani, em relação ao Cristiano Ronaldo, eu posso ser um dos jornalistas que está a solicitar ao Real Madrid, um dos milhões de jornalistas que está a solicitar ao Real Madrid uma disponibilidade dele para ter uma entrevista mais intimista ou menos intimista. Mas o que está de facto em discussão é se eu serei o jornalista que vai, por exemplo, conseguir do Real Madrid um sim, ponto 1. Porquê? Porque tenho os direitos deste ou do outro evento, ou porque uma marca, não sei se vocês sabem, mas as marcas que patrocinam os atletas têm elas próprias direito a usufruir de um tempo X da vida daquele atleta, há aqui gente melhor do que eu para confirmar isso, para o disponibilizar aos jornalistas e a conseguir aí uma ação de retorno para a sua marca também, com mais ou com menos condições. Posso dar-vos 2 exemplos assim para terminar. Um exemplo com menos condições e, portanto, viável até para um canal como a RTP, que obviamente não pode fazer negociações de retorno direto de uma marca, mas sim ter um interesse em entrevistar um atleta. Eu posso conseguir fazer uma entrevista com o Nani, que irá passar agora na sequência desta entrevista que hoje
daqui a bocadinho está a passar, espero calar-me a tempo para vocês irem ver, ainda que a GFK seguramente não vai saber, vocês estão a ver. Vai passar uma entrevista do Nani, é um dos atletas que conseguimos entrevistar, não conseguimos entrevistar o Cristiano Ronaldo. Sim, o Nani abriu-se, é uma boa entrevista. O Nani abriu-se, falou um pouco dele, deu um tom de diferença em relação ao conteúdo e sim, nesse caso vai conseguir. Muitas das vezes é mais a questão da disponibilidade. O futebol é mais fechado, é cerrado, o sentido do negócio, confesso que ao fim destes anos todos ainda não consegui percebê-lo bem, em relação ao futebol, mas onde viver até aos 90 e a trabalhar, claro, sem reforma. Ok, mas pode subir. Ok. A minha pergunta era relativamente a algum herói que tenha sido, no fundo, uma desilusão. Bem, há muitos que são desilusões e há outros que são surpresas. Eu vou usar um exemplo coletivo, não individual, que vai contra os valores da nossa marca e que, por isso, perdeu o nosso apoio. Toda a gente, penso que se recorda dos escândalos dos últimos 2, 3 anos associados ao ciclismo, precisamente. A Adidas patrocinava uma das maiores equipas de atletismo, a T-Mobile, e acabou com esse patrocínio, imediatamente quando se saiu ou quando se começou a provar que realmente havia problemas com doping. Acho que é um bom exemplo, de facto, completamente contra aquilo que são os nossos valores. Nós, ao fazermos os produtos para os atletas serem o melhor possível, portanto, isto é um completo contrassenso continuar a apoiar, e isto sim foi um exemplo de uma desilusão. Ora bem, sobre os atletas são integrados no programa olímpico, mediante os resultados que obtiveram nos Jogos anteriores. Neste caso aqui em Pequim houve um conjunto de atletas, os medalhados e um grupo de atletas que cumpriram os critérios, portanto se qualificaram até o 8º lugar ou até o 16º lugar, depende. Todos esses foram integrados no projeto para Londres. Há níveis de apoios, de bolsas, há 4 níveis e eles são qualificados nesses níveis conforme os resultados obtidos. Daí para cá, portanto, a partir de janeiro de 2009 para cá, eles são integrados também no projeto, ou saem, de acordo com os resultados que vão obtendo. E esses resultados também os vão posicionando nos quatro níveis. Os atletas recebem uma bolsa mensal, de valor diferente para os níveis. O primeiro nível recebe 1.500 euros e esses valores são isentos de IRS, portanto recebem o valor total. Os treinadores recebem 80% dessa bolsa, também mensal, e as federações recebem por ano 22.000 euros por atleta. Esses são os apoios que nós damos diretamente. Para além disso, sempre que é necessário e é justificado, o Comitê Olímpico dá apoios concretos para participação em determinadas provas internacionais que não estão na programação ou que os atletas precisam participar para obterem mínimos. Em termos financeiros, eu posso dizer que não houve problemas, não houve queixas, o valor não é muito elevado, mas enfim, a única dificuldade que há é que alguns atletas vivem dessas bolsas e, portanto, admitem ou assumem que a bolsa é um vencimento, que é um ordenado. E isso, ora bem, é um problema, porque de facto só se paga 12 meses, não se paga 14, e esse facto, se os resultados não aparecem, naturalmente saem do projeto, porque o projeto é um projeto aberto, e isso tem, de facto, implicações diretas na sua vida. Mas cada vez mais os atletas que são profissionais vivem também da sponsorização, têm sponsors próprios, no caso da Belo, por exemplo, e vão buscar também aí alguns, enfim, réditos que lhes permitem sobreviver. Aí não há grande problema, eu penso que não houve, sim, grande problema. A questão que se coloca é sempre, de facto, o número de atletas. E nunca se sabe, quando se faz as previsões orçamentais, nunca se sabe, como agora podemos saber, em 2016 vamos ter 100 atletas, ou 150, ou apenas 80. Essas previsões são difíceis, são feitas a 4 anos de distância e, felizmente, têm estado mais ou menos bem feitas porque as verbas têm chegado. O problema, de facto, já agora vale a pena referir, é que os esportes coletivos, infelizmente, nós vamos estar em Londres sem nenhum desporto coletivo. É dos poucos países da Europa
e no mundo também não há muitos, em que não levamos sequer uma equipa feminina ou masculina de um dos esportes coletivos. Há aqui um problema, há aqui um hiato que é preciso resolver. Provavelmente, penso que no futuro terá que ser criado um programa especial para os esportes coletivos, porque é aqui um ciclo vicioso. Os esportes coletivos não vão aos jogos e não recebem apoios financeiros. E não recebem apoios financeiros porque não vão aos jogos. E a gente tem que quebrar este ciclo vicioso. Eurico? Bom, o tema que sugere dava uma conferência, como sabe, não é? Como medir. Mas de uma forma muito sintética e obviando aqui um conjunto de outros comentários, sugeria, para quem não leu, que lessem um artigo no blog da Harvard Business Review chamado From Impressions to Expressions, e que faz muito esta viagem de que nós estamos aqui a falar. O que é o Advertising Equivalent Value? É uma forma de medir os patrocínios ou as atividades de relações públicas, que vale o que vale, e o tema nem sequer é o do custo real do preço de tabela versus negociado. O tema é a forma mais ou menos eficaz e eficiente com que isso demonstra o retorno do meu investimento. Como estamos num mundo em mudança, em que o próprio GRP vale o que vale, vale bem, porque é a melhor medida que temos, ou aquela que é mais comum aceite, se aceite de forma mais comum, mas também já é cada vez mais desafiada na forma como propõe a avaliação dos mídias. Este artigo faz precisamente, do ponto de vista da Coca-Cola, aquilo que é a realidade conhecida até há um par de anos e aquilo que é a realidade de hoje. Não há uma barreira, não há uma mudança radical, há uma evolução. E, portanto, aquilo que eu sugiro e aquilo que eu acho que é o mais pragmático e razoável quando se está a abordar o medir do sucesso é depende daquilo que é o seu objetivo. Se o seu objetivo for vender 15%, então a sua métrica deve ser, no meio disto tudo, conseguir ou não atingir esse objetivo de vendas. Se o seu objetivo for alterar valores associados à marca, então essa é a sua métrica em termos de referência. E o resto são mais métricas de diagnóstico em si do que propriamente indicadores de performance. E há que saber distinguir o que é um indicador de performance daquilo que é uma métrica de diagnóstico. O Presidente Vicente Moura está a viver o seu último mandato, termina em março de 2013. Considera que houve uma subida de qualidade média dos atletas lusos que vão estar em Londres e que estão mais bem preparados do que aqueles que estiveram em 2008 em Pequim? Sim, considero de facto que isso aconteceu, mas de facto a grande alteração em 2005. Até 2005, a preparação dos atletas era, digamos, da responsabilidade total das federações, o Comitê Olímpico não interferia, e o financiamento era da responsabilidade direta do Estado. E o Comitê Olímpico aparecia só como um terceiro elemento que acabaria por dar alguns palpites, ou dava alguns conselhos, digamos assim, mas a grande responsabilidade do Comitê Olímpico era depois de 4 anos, em que praticamente era puramente um observador, organizar a missão aos Jogos Olímpicos. Em 2005, há um salto qualitativo muito importante. A minha direção e eu próprio propusemos ao Governo de então, o Secretário de Estado era o Dr. Emílio Loureiro então, de o Comitê Olímpico assumir a responsabilidade da gestão das verbas da preparação olímpica. Esse primeiro contrato em 2005 foi feito e, de facto, digamos que daí para cá, estes anos, tudo se alterou, de forma que até 2005, até aos Jogos de 2004, praticamente as medalhas, tanto em termos olímpicos como em termos internacionais ou europeus, continentais, neste caso, ou mundiais, era apenas quase do atletismo, não falamos do futebol. O futebol já tem, de facto, uma carreira brilhante, digamos, paralela, mas as outras modalidades eram praticamente inexistentes. E de 2005 para cá, isso alterou-se. Repare, eu te dizia há pouco, que em 2008, de 2007 a 2008, Portugal ganhou 72 medalhas continentais ou mundiais. Isto nunca tinha acontecido, em 10 modalidades diferentes. Quer dizer, esta qualidade de participação e de apoio deu resultado, de facto, para Pequim. Daqui para cá, de Pequim para cá, as coisas melhoraram substancialmente, não há dúvida, a preparação melhorou bastante, nós temos as federações a trabalhar melhor, o apoio do Estado nunca faltou, felizmente, e os técnicos portugueses são cada vez melhores. Não há dúvida sobre essa matéria, não temos problemas de técnicos.
temos apenas um problema. E esse problema faz, na minha perspectiva, que dizer que estamos a chegar ao fim de um ciclo. Este ciclo que eu referi agora, 2005 até 2012, naturalmente penso que deve continuar. O Comitê Olímpico é a entidade que tem sensibilidade e tem conhecimentos próprios para gerir este processo, mas se Portugal tem que evoluir, tem que mudar de paradigma. Nós verificamos, por exemplo, que temos mais atletas qualificados, porque é mais difícil qualificar os atletas do que era há 4 anos, e as qualificações estão cada vez mais difíceis. A Europa pulverizou-se, há muito mais países, portanto, para ganhar medalhas é muito mais difícil ganhar hoje do que era ganhar há 20 anos. A União Soviética era apenas uma, mas hoje temos 2 dezenas de países que estão discutivelmente muito mais avançados do que nós. Mas eu queria dizer que há aqui algo que tem que mudar. O sistema está praticamente esgotado. Eu sei que ia dizer isto agora, as pessoas, há quem não goste, mas é preciso falar a verdade. Nós não podemos continuar a ser um país que tem os mais fracos índices de prática desportiva da Europa. Nós não podemos continuar a ser um país que tem os mais fracos índices de prática desportiva de atletas federados. Temos cerca de 450 mil atletas federados. Vejam bem, a canoagem, que vai levar aos Jogos Olímpicos 6 atletas, tem 2.500 atletas federados. A Espanha, que vai levar um número similar, tem 120 mil atletas federados. Vejam bem a diferença. O mesmo no futebol, que tem, em termos federados, já à volta de 150 mil atletas federados, e o futebol, como sabem, tem de facto uma base de apoio razoável, em Portugal boa. A Alemanha tem 1,5 milhão de atletas federados no futebol. Portanto, porquê? Porque de facto temos fracos índices de prática desportiva. Neste momento temos infraestruturas muito boas espalhadas pelo país, não há dificuldades no acesso à prática desportiva, não há uma política desportiva, isso tem que haver. Não há uma política integrada de desporto em Portugal. Não há uma detecção de talento. Tudo isto eu já propus aos governos anteriores e propus também a este governo. Nós temos que fazer um problema de detecção de talento. Isso resulta que há 4 anos tínhamos 12 campeões da Europa ou do mundo e agora só temos um que é para não montar. Exatamente, isso é que acontece. Portanto, há uma subida média. Os que estão no topo, a idade deles, não sei se estarão todos disponíveis para o Rio de Janeiro. Portanto, há um grande grupo de atletas, por exemplo, na vela, e não é só na vela, mas, enfim, próprio no judo, estes atletas estão no fim da carreira e não se vislumbra, digamos, o sucessor. Reparem, há qualquer coisa aqui que está mal. Triatlo, por exemplo. Há 4 anos, nós tínhamos a Vanessa, que era uma hipotética vencedora de uma medalha de ouro. Não é? A Vanessa passou 4 anos a vencer tudo quanto era provas de triatlo. Nos Jogos ganhou medalha de prata, excelente. Depois bem, em Londres não vai nenhuma jovem portuguesa, não se qualificaram nenhuma mulher. Ora, como é que isso é possível? Então, em 4 anos não apareceu ninguém, não há ninguém. Ora bem, isto não pode acontecer. Portanto, neste momento, penso que é preciso pensar num novo ciclo e a solução é o desporto escolar. A escola é onde começa tudo. Temos 12% de alunos que fazem desporto escolar. E fazem desporto escolar ao sábado, não é obrigatório, não é uma atividade curricular. A escola está fechada, a escola não tem funcionários, normalmente, isto pode ser que numa ou outra isto não aconteça, porque a escola está fechada, nem sequer o porteiro se encontra na escola, e portanto lá dentro estão os alunos, estão os professores e os escassos pais e avós que vão assistir ao desporto escolar. E os outros que não são os 2%, estão em casa, ou estão na cervejaria, ou estão noutros sítios piores. Portanto, nós temos que massificar o desporto. O desporto tem que ter uma base. Esta base tem que ser alargada. E sem alargar esta base, e sem ter uma política de detecção de talentos, eu propus um plano que era o Protal, um plano mais ou menos copiado do Brasil. Não faz sentido. O Brasil tem uma base de dados que é controlada pela Secretaria de Estado do Desporto no Brasil, que tem todos os dados dos atletas que têm condições morfológicas excepcionais. No Brasil, se houver um jogador de basquete com 16 ou 15 ou 16 anos, tenha 2 metros e queira evoluir no basquete, normalmente é contratado através dessa base de dados para ir para os Pinheiros no São Paulo ou para ir para outro clube qualquer em Minas Gerais.
Mas aqui em Portugal nós vemos no basquete, não só no basquete, no voleibol, no handball, jovens com talento. Eu tenho uma filha que joga, uma neta que joga basquetebol que é baixa. No Brasil não jogava, por isso não tem condições morfológicas para isso. Eles dizem no Brasil que é preciso de altura, ensinar de basquete ensino eu. Ora bem, nós temos que entrar por uma política de criação de talentos. E não pode ser, como ainda continua a ser, o acaso. O acaso aparece o Carlos Lopes, ou aparece o Nelson Éder, porque o treinador olhou para ele e ele estava a disputar outros esportes, mas não tinha condições morfológicas para o salto. É o acaso. O acaso ainda está em Portugal e não pode continuar. O Instituto já afirmou que espera uma participação modesta nessa Tudo isso acho que eu estou moderadamente otimista e espero sinceramente o seguinte. Há 4 anos fui fortemente penalizado por me ter enganado nas minhas previsões. E agora não me importava nada também ser penalizado por me enganar nas minhas previsões. Muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso contributo para este seminário que termina aqui. Agradeço a todos terem estado connosco, em direto através do site do IPAM e também aqui nesta sala. Muito obrigado. Resta-me desejar então boa sorte a todos aos nossos atletas, quer em Londres, quer no Campeonato da Europa de Futebol. Até o próximo seminário. Bem. Estava uma conversa com vocês, estava a vender o peixe.